Um dos temas que mais desperta dúvida para as pessoas que já saíram do Brasil e fizeram a declaração de saída, mas que ainda possuem imóveis por aqui e que estes ficaram alugados para terceiro, é sobre como que funciona tanto a tributação desses imóveis, como também as obrigações de declaração. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje, que esse tema aí é mais complexo do que parece. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre estratégias de internacionalização e as vantagens que elas podem trazer para você na hora de ganhar mais dinheiro empreendendo ou investindo com uma perspectiva de internacionalização. Então nós conversamos aí sobre segunda nacionalidade, residência fiscal, bolsas de valores internacionais, como montar um negócio global e como que tudo isso pode ajudar você a ganhar mais dinheiro e principalmente a economizar com tributação. Então nós falamos também sobre blindagem patrimonial, planejamento tributário internacional, abertura de empresas e de contas bancárias no exterior, sobre paraísos fiscais e por aí vai. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no botão de gostei. Até porque no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos que mais despertam dúvidas nas pessoas que saem do Brasil e possuem um imóvel por aqui. Porque você sabe, quando você não é mais um residente fiscal no Brasil, você foi morar no exterior e comunicou ao fisco brasileiro, você não mais precisa pagar impostos ao fisco brasileiro, exceto sobre a fonte de renda brasileira. Então, o que você está ganhando nos Estados Unidos, na Europa, o Brasil não vai mais botar a mão. Mas em relação ao que está aqui, ele vai continuar interessado em tributar sim. Como é o caso, por exemplo, da renda proveniente do aluguel daquele imóvel que você possuía no Brasil e deixou aí alugado para um terceiro. Nesse caso, o Brasil vai querer tributar e a alíquota vai ser diferente do que seria caso você morasse aqui. Quem mora no Brasil e aluga imóveis para outras pessoas sabe, o imposto aqui vai na alíquota do carnê-leão, até 27,5% se você estiver alugando isso aí na pessoa física. Se você estiver alugando por meio de uma holding, uma empresa administradora de bens, essa tributação é um pouco diferente, eu já expliquei isso em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. Mas na pessoa física é isso mesmo, 27,5% na alíquota máxima do carnê-leão e tem que pagar até o último dia do mês subsequente ao qual você recebeu esse provento aí do aluguel do seu imóvel. Agora, no caso de quem foi morar no exterior, fez a saída fiscal do Brasil, essa tributação vai ser diferente. A alíquota vai ser sempre de 15%, flat, não importa a renda, não importa se a pessoa está te pagando R$10 de aluguel ou está te pagando 10 milhões, é sempre 15%. Isso é bom em alguns casos, não tão bom em outros. Mas certamente conhecer isso pode te ajudar a traçar uma estratégia para economizar com tributação. E aí na tela eu até coloquei uma imagem que mostra como que é a tributação para alguns eventos tributáveis, digamos assim, na situação de quem mora no Brasil, do residente, e na situação do não residente. Na terceira linha está esse caso aí dos imóveis que foram colocados para aluguel, que você pode ver essa diferença aí. E as outras linhas você vê outras que também podem ser interessantes de conhecer a título de curiosidade. Já tratei mais sobre tudo isso também em outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. Então quem já saiu do Brasil, pelo menos em relação aos rendimentos que vem do aluguel, vai ainda bem ter que pagar menos impostos do que quem continua aqui em vários casos. Porém, sempre o imposto ele é pago de uma dinâmica um tanto diferente. Para começo de conversa, ao invés de pagar só no último dia do mês subsequente ao recebimento desse aluguel, esse imposto ele tem que ser pagado na hora que o aluguel é repassado para você e tem que ser retido na fonte. Vamos entender então um pouco mais como que funciona aí a operacionabilidade dessas declarações e dos pagamentos desse imposto então. E para entender melhor essa operacionabilidade, é importante diferenciar o caso de quem fez a saída definitiva do país e nomeou um procurador aqui no Brasil e de quem fez a saída, mas não nomeou nenhum procurador. Quando você sai do Brasil, você não é obrigado a nomear nenhum procurador, mas muitas pessoas fazem isso porque daí centralizam todas essas obrigações acessórias, obrigações de declarar em uma única pessoa, o que facilita talvez até um controle.
E aí no caso de quem nomeou e está recebendo dinheiro a título de aluguel, quem vai ter que fazer o pagamento do imposto vai ser esse procurador que está aqui no Brasil. Ele vai ter que emitir a DARF com o código 9478. E essa DARF vai ser emitida no nome dele, que está aqui no Brasil. Ele que é o procurador. Aí depois, é claro, ele diz aí que o beneficiário é o não residente que está lá no exterior. Mas aí ele emite essa DARF e paga esses 15% de impostos. E aí no caso de quem saiu do Brasil, mas não nomeou nenhum procurador por aqui, quem vai ter que pagar esse imposto vai ser o inquilino, o locatário. Isso mesmo. Na hora que ele for te pagar, sei lá, R$1.000, que é o que ele te paga para alugar o apartamento que você deixou aqui no Brasil, agora, na verdade, ele vai te pagar 850 e os outros 150 ele vai reter na fonte para fazer o pagamento desse imposto. Ele que é o obrigado a fazer. Essa obrigação acessória foi repassada para ele no momento em que você fez a comunicação da sua saída definitiva para todas as suas fontes pagadoras, como era o caso dele, por exemplo. Independentemente de quem está pagando esse imposto, for o procurador que você nomeou aqui no Brasil, ou for o seu inquilino diretamente, é importantíssimo que você peça para que eles enviem a você o comprovante de que eles fizeram o pagamento do imposto, para que você consiga ter esse controle e numa eventual investigação do fisco, por exemplo, você conseguir dizer que está tudo de acordo aí, que você não teve nenhum problema, que os impostos foram devidamente recolhidos. E se o procurador ou se o inquilino ele não recolher esse imposto, o que é que pode acontecer? Bom, aí vai ter uma multa por dia de atraso que pode chegar até, no máximo, 20%. Mas pagar essa multa aí vai ser uma responsabilidade de quem? Sua, que é o dono do imóvel, ou do inquilino que deveria ter retido o imposto na fonte e acabou não fazendo? Bom, essa matéria aí é alvo de muita controvérsia, mas o fato é que se você fez uma comunicação formal para esse inquilino sobre a sua saída, ou se você deixou claro aí para o seu procurador documentalmente que ele que teria essa obrigação, esse ônus de fazer esse recolhimento de imposto, o fato é que você pode depois cobrar deles aí se eles não tiverem feito o devido pagamento. Uma vez que você fez a comunicação da saída definitiva para eles, dali para frente, as obrigações de pagar impostos passam a ser deles. E se eles não estão pagando, o problema é deles. Agora, se você não fez uma comunicação formal ou não consegue provar que fez essa comunicação, aí a obrigação vai continuar sendo sua e você não vai conseguir, pelo menos, entrar com uma regressiva para reaver esses valores frente a o teu inquilino inadimplente com a Receita Federal Brasileira, por exemplo. Inadimplente numa dívida que nem é dele, o que é uma coisa um tanto quanto maluca, mas é coisas que a gente vê aqui no direito brasileiro. E agora que você já entendeu que a alíquota do imposto sobre aluguéis de imóveis de quem não mais reside no Brasil é diferente do que quando alguém que reside no Brasil bota esse imóvel para alugar, agora que você já entendeu como que é a dinâmica do pagamento desse imposto, no caso de quem não é mais residente fiscal no Brasil, é importante também você entender como que funcionam as possíveis deduções que você pode fazer nesse imposto e ainda como que funciona uma eventual bitributação, porque em alguns casos você paga 15% aqui no Brasil e vai ter que pagar novamente o imposto no país no qual você se tornou um residente. Vamos entender tudo isso então, começando por essa questão aí das deduções na alíquota do imposto. E o regulamento do imposto de renda aqui no Brasil permite que você consiga deduzir dessa alíquota o que você gastou aí com taxas ou impostos que são relativos a esse mesmo bem. Ou seja, se você está pagando o IPTU do imóvel que você deixou alugado aqui no Brasil, você consegue pegar esse IPTU que você pagou ou alguma outra taxa para abater da alíquota do imposto de renda. Porém, você só consegue fazer esse abatimento se no contrato de locação não tiver sido repassada a obrigação de pagar o IPTU para o locatário, para o inquilino. Essa obrigação, ela continua sendo apenas sua. Aí sim você consegue fazer o abatimento. Se quem está aí obrigado por causa desse contrato particular, a pagar o IPTU, passou a ser o inquilino, aí você não consegue pegar o dinheiro que você já gastou com o IPTU, que no caso quem gastou na verdade foi ele então, para abater na alíquota do imposto de renda sobre o valor do aluguel. O locatário é quem paga o IPTU, não dá para abater. É o locador não residente no Brasil quem paga o IPTU, aí dá para fazer esse abatimento sim. Já em relação a uma eventual bitributação, ter que pagar o imposto de 15%, tanto aqui no Brasil como também novamente no país no qual você foi morar,
Bom, aí para entender se isso vai ocorrer ou não, você tem que olhar para os acordos que o Brasil já celebrou para evitar a bitributação e para os países que têm algum tratamento de reciprocidade com o Brasil. Em relação aos acordos, o Brasil já celebrou com mais de 30 países. Vamos pegar a Suíça, por exemplo, que é um país que tem esse acordo. Por conta disso, uma vez que você já pagou o imposto sobre o aluguel desse imóvel que você tem aqui no Brasil para a Receita Federal brasileira, você não vai precisar pagar novamente o imposto sobre esse aluguel para a Receita Federal da Suíça. Já está mais do que pago. E o interessante disso é que é independentemente da alíquota. Vamos supor que lá o imposto sobre rendimentos de aluguel seja, sei lá, de 30%. Bom, você já pagou aqui no Brasil, a alíquota era mais baixa, tá bom? Mas você já pagou, então você consegue, por conta desse acordo, não precisar pagar a diferença por lá. Mas isso é a regra geral. É claro, cada acordo tem suas peculiaridades, a depender de qual que é o país e também qual que é a natureza dessa renda. Não toma isso como uma verdade absoluta, é sempre imprescindível que seja feita uma análise caso a caso. E aí, se o país não tiver acordo com o Brasil, aí provavelmente não tem jeito, aí você vai ter que pagar o imposto aqui no Brasil, retido na fonte, 15%, e vai ter que pagar novamente no país no qual você foi residir, a menos que os dois países tenham estabelecido um tratamento de reciprocidade tributária. Nesse caso, você consegue utilizar o que você pagou de imposto aqui no Brasil, esses 15%, como crédito para não precisar pagar o imposto por lá. Então, se o imposto é 20% lá e você pagou 15% aqui, você usa esses 15% de crédito e paga só essa diferença de 5% lá. Mas para fazer isso, você precisa provar que existe um tratamento de reciprocidade tributária entre os dois países, que o outro país também consideraria esse crédito tributário se fosse o oposto, se fosse um cidadão daquele país morando aqui no Brasil. Você precisa fazer essa prova. E um exemplo muito comum de país que não tem acordo com o Brasil, mas tem esse tratamento de reciprocidade tributária, é o caso dos Estados Unidos. E de tão usual que é brasileiros se mudarem para os Estados Unidos, deve ser um dos principais destinos por quem está aqui no Brasil, a Receita Federal já sabe que esse tratamento de reciprocidade existe e nesse caso em específico você nem precisa comprovar que existe essa reciprocidade para poder fazer um aproveitamento do crédito do imposto que você pagou lá nos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil. Interessante, não é mesmo? E veja, isso é tratamento de reciprocidade tributária, o que não se confunde com um acordo para evitar a bitributação. Esse acordo, o Brasil e os Estados Unidos, por incrível que pareça, até hoje eles não celebraram. Agora, se você quer saber um acordo que o Brasil e os Estados Unidos celebrou, é o de suposta reciprocidade de troca de informações fiscais, o FATCA, que eu chamo de FATCA erroneamente. Eu já falei mais sobre esse acordo e se essa troca de informações fiscais realmente existe em um outro vídeo, que eu vou deixar aqui no izinho, mas também na tela final, porque por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!